Olá, turmas. Vamos na aula de hoje falar sobre a determinação do domínio de uma função real. Nas últimas aulas, nós viemos aí estudando as funções reais, as funções, né? As funções com domínios, com seus domínios, com seus contradomínios e com as suas imagens. Pois bem, nós vamos trabalhar agora com uma função onde o domínio é o conjunto dos números reais e o contradomínio também é o conjunto dos números reais, tá bom? Só que a gente vai ter uma certa preocupação aqui, porque não vai ser toda função polinomial ou não que vai assumir no seu domínio qualquer elemento dos números reais. A gente vai olhar para a função e vai ver, opa, aqui eu não posso colocar qualquer número no domínio, ou seja, no valor de x. Em outras sim, tá? Então a gente vai determinar esse conjunto, né? Porque a gente sabe que o domínio, né, ele é um conjunto, não é? Ele é um conjunto. E a gente está trabalhando com um conjunto. Então a gente vai ver quais elementos estão ou não nesse conjunto aqui. Ok? Bom, vamos começar então com alguns exemplos. Primeiro exemplo aqui. Vou pegar exemplo 1. Vou mudar a cor, né? Botar azul. F de x igual a 2x. Bom, observe uma coisa aqui, nesse x. O x representa a variável do domínio, né? Do domínio. Para fazer essa conta, pegar um número e multiplicar por 2, eu posso usar qualquer número real. Qualquer número real. Então, eu vou dizer aqui o quê? Que o meu domínio da função vai ser todo o conjunto dos números reais. Então, aqui, nós determinamos o domínio, né, sem restrição nenhuma, ok? Bom, vamos para um próximo exemplo. Próximo exemplo que eu trago para vocês, eu vou até mudar a anotação, vou colocar y, tá? X ao quadrado mais 3. X ao quadrado mais 3. Mais 3x, né? Mais 3x. Então, mais 3 ou mais 3x não vai fazer diferença nenhuma para a gente. Mas vamos lá. A gente tem aqui x ao quadrado, ou seja, eu posso pegar qualquer número real, levar ao quadrado e multiplicar por 3. Então, nesse caso também, nós vamos dizer que o domínio da função vai ser todo o conjunto dos números reais. Ok? Bom, deixa eu abrir mais uma página aqui. Ah, que bonitinho, viu? Vamos para um terceiro exemplo aqui. Agora, a situação vai mudar um pouco de cenário. F de x igual a 1 sobre x. Vocês podem não estar lembrando, mas nós, numa fração,
não podemos colocar zero no denominador. Ou seja, nós não conseguimos dividir um número por zero. E dividir um número por zero é colocar o zero onde? No denominador. Como isso não é possível, a gente vai dizer então que o denominador ele tem que ser diferente de zero. Bom, como acontece esse x diferente de zero, o que eu vou dizer? Eu vou dizer que o domínio da minha função ele vai ser o quê? Vai ser o conjunto dos números reais não nulos. A gente usa esse asterisco aqui. Tá ok? Por enquanto, a única restrição que apareceu foi eliminar o zero, né? Bom, vamos para um próximo exemplo aqui que acredito eu que está no mesmo assunto. Olha lá, f de x igual a 3 sobre 2x mais 1. Bom, olha só, a gente tem aqui uma situação. O denominador é qual? É 2x mais 1, né? Eu falei que o denominador não pode ser zero, então 2x mais 1 não pode ser zero. E o que vai acontecer com o x aqui? A gente vai resolver essa equação aqui, quer dizer, essa inequação, né? Essa desigualdade. Resolve como se fosse uma equação normal. E aí, eu vou encontrar que o x não pode ser um meio. E como é que eu vou escrever o meu domínio da função? Agora vai mudar um pouquinho, ó. Eu vou falar assim, ó. Só um minutinho, né? Aqui, no exemplo anterior, eu só coloquei o asterisco tirando zero. Agora eu vou tirar o menos o meio ao invés de tirar o zero. Então como é que eu vou fazer? Eu vou escrever assim, ó. Eu vou escrever domínio da função vai ser o conjunto dos números x que são reais, tais que esse x aqui, ó, é diferente de menos meio. Tá bom? Então vocês vão fazer assim, essa parte de verde, dizendo que o denominador é diferente de zero. E o que vai acontecer com o x? Ah, o x vai ser diferente de menos meio. Então eu escrevo essa expressão aqui, tá? Domínio de f é o conjunto dos números x reais, tal que no caso. Eita, não sabia que isso aqui mexia. X é diferente de menos meio. É só pegar o resultado dessa equação e colocar na anotação. Tá ok? Tá ok. Deixa eu traçar uma retinha aqui para a gente aproveitar o espaço do nosso quadro. Bom, vamos para um exemplo 5, né? Exemplo 5. O exemplo 5 é a função f de x ou y, tá? Eu coloquei o y naquela hora, mas eu tenho maior hábito de usar f de x, mas tanto faz, tá? 4x sobre 2x menos 4. Bom, pessoal, vamos lá. Tem x em cima, tem, mas eu não preciso me preocupar com esse x não, com esse x de cima, eu tenho que me preocupar com o que está no denominador. Então eu vou colocar assim, ó, 2x menos 4 diferente de 0. Bom, 2x é diferente de 4, x é diferente então de 2. O que eu vou fazer? Domínio da função vai ser todo x que pertence aos reais. Deixa eu apagar isso aqui que está ridículo, né? Deixa eu escrever melhor esse pertence aqui. Pronto. Tal que x é diferente de 2. Já não coloquei nem mais o verde aqui dentro, porque você já sabe que
a gente tem que colocar. Vocês estão vendo que essa estrutura aqui, ó, essa estrutura aqui, ela permanece, tá vendo? A única coisa que é alterada para escrever essa notação é essa parte daqui. E essa parte daqui, a gente só copia o que nós encontramos aqui. Tá bom? Vamos lá então. Próximo exemplo. 5. 6, né? 6. F de x. Vou usar y agora aqui para variar um pouquinho. X ao quadrado menos 1. Bom, gente, quando você multiplica, eleva ao quadrado, não precisa se preocupar, tá? Basta dizer que o domínio é real. Acabou. Então aqui o domínio não tem restrição nenhuma. O domínio de f vai ser o conjunto dos números reais. Vamos para a próxima página. Número 7. Qual é a função que nós vamos ter aí? Raiz quadrada de x. Olha que maneiro, né? Bom, nesse caso aí, qual é a nossa restrição? A nossa restrição é o radicando, que nesse caso é representado por x, não pode ser negativo. Então, ele tem que ser maior ou igual a zero. Ou ele é zero, ou ele é positivo. Então, o que vai acontecer? A gente vai ter que o domínio desta função vai ser o conjunto dos números reais não negativos. Tá ok? Porque nesse conjunto aqui vai entrar também quem? O zero. Tá bom? Então basta colocar, quando tiver raiz quadrada de x, o domínio são os reais positivos. Pegando uma próxima função, vou usar isso aqui, ó. F de x igual a raiz quadrada de x menos 1. Tá? Bom, o que eu falei? O radicando tem que ser maior ou igual a zero. Então, x menos 1 maior ou igual a zero. Resolve essa equação rapidinho, ó. X maior ou igual a 1. Né? Bom, o que a gente vai ter? A gente vai fazer então assim, ó. A gente vai colocar domínio da função. Vai ser, lembra daquela notação lá, ó. X real, tal que, copia o que você encontrou ali de verde. X maior ou igual a 1. Ok? Agora, esse caso aqui, exemplo 9. Esse caso aqui, raiz cúbica de x. Nesse caso, gente, eu posso ter zero, eu posso ter número negativo, que, por exemplo, a raiz cúbica de menos 8 é menos 2. Né? Então, eu posso ter número negativo, posso ter zero, posso ter um monte de coisa. Se eu posso ter um monte de coisa, não tem restrição. Então, o domínio da função vai ser todo o conjunto dos números reais. Deixa eu só escrever melhor isso aqui, que eu esqueci de colocar, né, parte da notação. Então, eu vou colocar f de x igual a raiz cúbica de x. Eu vou fazer um resuminho daqui a pouco sobre essas observações todas, ok? Dividir aqui o quadro. Vamos lá, vamos para o próximo caso. Ainda no universo aqui dos radicais, né? Vamos para o exemplo 10. Nós vamos ter o seguinte, ó, nós vamos ter f de x igual a raiz quadrada. Opa, raiz quadrada, o radicando não pode ser negativo, né? X ao quadrado menos 1. Bom, o que acontece?
Nesse caso, nós vamos ter essa desigualdade, não é? E aí, nós vamos fazer, como a gente ainda não entrou no assunto das... Só para mostrar para vocês mesmo, tá, gente? Das inequações com equações do segundo grau, tá? Essa aula, esse exemplo, eu só estou mostrando que existe esse cenário, tá? E aí, quando a gente for estudar as inequações do segundo grau, que nós vamos ver ainda nesse bimestre ou no próximo, eu vou mostrar para vocês como que vai funcionar esse domínio, tá? Mas, por enquanto, como a gente ainda não entrou, tá bom? Só mostrei mesmo que vai acontecer esse tipo de coisa, que é possível que isso aconteça, com qualquer tipo de função polinomial dentro do radical. Nas funções afins, vocês conhecem, aqui, por exemplo, ó, uma inequação do primeiro grau, vocês conhecem do primário, do ginásio, aliás, né? Do sétimo, oitavo ano. Só que a do segundo grau vocês não conhecem. Então, quando a gente for estudar, eu retomo nessa atividade e mostro a vocês. Então, vamos ver os próximos exemplos. A função do item 11 vai ser, de novo, a raiz quadrada, agora de 37x mais 2. O que vai acontecer com 37x mais 2? Ele tem que ser maior ou igual a zero. Aí, como ela é uma equação do primeiro grau, a gente pode resolver, ó. Vai ficar 37x maior ou igual a menos 2. E o x vai ser maior ou igual a menos 2 sobre 37. Pode dar esse número horrível? Pode. Ninguém diz que não pode. Ninguém impede, né? Então, o domínio da função vai ser todo x real, tal que, só copiar, ó, x maior ou igual a menos 2 sobre 37. Ok? Bom, nós vimos o que? O caso das funções super simples, né? Que é quando você não tem restrição. Nós vimos quando tem a restrição do denominador. Nós vimos quando tem a restrição dentro de um radical de índice 2, mas isso vai servir também para índice par. E agora nós vamos ver o caso em que nós vamos juntar os dois casos, que é o caso, qual é o exemplo, qual é o número que estava ali? 11, que é o exemplo 12, tá? Que é vou pegar aqui uma função mais simples, tá? Que é a função 1 sobre a raiz quadrada, ou seja, eu juntei o denominador com uma raiz de índice par, que é a quadrada, tá ok? Bom, o que vai acontecer? Esse meu x, ele vai ter que ser diferente de zero, porque está no denominador, e maior ou igual a zero, porque está dentro da raiz. Bom, se é maior ou igual a zero e é diferente de zero, ele só vai ser maior que zero. Então, o que vai acontecer? O nosso domínio da função vai ser o conjunto dos números reais positivos, né, e diferente de zero. Na verdade, quando eu coloco positivo, eu já estou dizendo que ele é diferente de zero. Essa notação oficial a gente diz que são os números não nulos e não negativos, ou seja, os positivos. Tá ok? Aproveitando esse raciocínio, vamos pegar e desenvolver de outras funções similares a essa. Por exemplo, f de x igual a x sobre x menos 3. Bom, o que vai acontecer? Desculpa, gente, mas saiu. X menos 3 diferente não, né? Maior do que zero. X maior do que zero. O nosso domínio vai ser o quê?
Bom, o nosso domínio vai ser todo x real tal que x, perdão, aqui é 3, né? Aqui é 3 e aqui vai ser x maior do que 3, ok? Mais um exemplo aqui, último, que na verdade eu só vou mostrar também por alto, tá? Só para vocês verem que pode acontecer esse tipo de coisa, é o exemplo 14, tá? Que vai ser esse tipo de coisa aqui, que é possível, não vou resolver, mas é possível que ocorra. Bom, x ao quadrado mais 3x menos 1 embaixo a raiz quadrada de x ao quadrado menos 4, tá? Nesse caso, que vocês ainda vão aprender a fazer, o que vai acontecer? O x ao quadrado menos 4 tem que ser maior que zero. A gente resolve, encontra as condições e joga nesse domínio aqui. Mas a gente ainda vai fazer isso depois, ok? Bom, moral da história. O que vai acontecer aqui? Quando a gente tem o denominador, ele é maior do que, ele é diferente de zero. Quando a gente tem um radical de índice par, ele é maior ou igual a zero. Quando a gente tem um radical de índice par no denominador, aquela expressão tem que ser maior do que zero, ok? E aqui a gente termina a nossa aula, tá? E, enfim, espero que vocês tenham gostado. E partam, por gentileza, para os exercícios da plataforma. E, finalmente, de tanto usar bom trabalho. E até a próxima.